os brancos sempre foram beneficiados, nem beneficiados, privilegiados. Né? Quem trabalha com o debate sobre a terra, por exemplo, os imigrantes, eles vieram para cá, eles já receberam terras, eles trouxeram a família, eles construíram escola. Sul-Sudeste foi formado para separar do Norte e Nordeste, e é até hoje, que é o Sul Maravilha. Na minha visão, a branquitude no Brasil tem a ver com os privilégios. A pessoa nem precisa ser branca, da tez branca, mas ela se sente privilegiada, ela tem o direito. É aquela coisa, você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem qual que é a minha formação? Sabe qual que é a minha estirpe? Sabe quais são as minhas propriedades? Sabe quantas casas eu tenho de veraneio lá em Olivença? Sabe quantos prédios eu tenho? Sabe como eu sou doutor, tenho um título de doutorado? Então essas falas que supostamente dão um privilégio de atendimento, de passar à frente, de ter um plano de saúde, de atendimento médico, de você furar a fila de estacionamento e ter um direito à vaga especial, né? Esses privilégios é um elemento da branquitude. O quarto de despejo, né, de Maria Carolina. Nós, negros, estamos no quarto de despejo. Mesmo que eu esteja aqui na minha casa, que é uma casa confortável, né? Uma casa confortável, é um lugar bom de morar, é um silêncio, né? É isso. Ali atrás tem vários quartos de despejos. E aqueles quartos de despejo está cheio de pessoas de que cor? Negra, são os negros. Então, este tal privilégio, eu acho que as pessoas podiam entender, não devia nem existir privilégio, esse privilégio branco. É o roubo que se faz do nosso trabalho, é o roubo que se faz da nossa humanidade para dar o que deveria ser de todos para um grupo só. O Brasil só recentemente passou a falar de reparação com as cotas. Nós somos um povo que não fala de reparação, né? E isso tem um significado. O modelo de abolição, ele gera esse passivo. Nós precisamos aceitar as regras do jogo, que é uma anistia geral e restrita. Mas quando é que o tema democracia racial vai virar de Estado? Essa deveria ser a pergunta. Na década de 30 do século XX, quando tudo isso já tinha acontecido e essa tese toda já estava radicada no Brasil, ou seja, todo mundo tinha acreditado que houve uma benfeitoria, que a escravidão acabou de maneira pacífica, né? Que a escravidão acabou por causa do Sudeste e o seu abolicionismo do século XIX, né? A democracia racial, ela é um mito que fortalece a meritocracia. Eu acho que esse é o grande problema. Se todos têm a mesma oportunidade, por que o negro não vai? Porque não quer, porque é vagabundo, porque não se esforça, porque escolhe serviço, porque não é tão inteligente, né? E aí, se existe democracia racial, quer dizer, para a gente conseguir derrubar o mito da democracia racial, é que mais tarde vem as cotas. A política de cotas, ela não é nova, né, no Brasil. Ela surgiu na década de 30 com a lei dos 2/3, que Vargas criou para impedir que empresas brasileiras continuassem contratando trabalhadores estrangeiros para vir para o Brasil. Porque as empresas estrangeiras, só parece que é uma coisa que o brasileiro não sabe na vida, né? As empresas se mudavam para o Brasil, Dutra, e traziam os trabalhadores, o seu staff, o seu povo para trabalhar aqui. Então isso mudou com a lei dos 2/3, a primeira lei de cotas do Brasil. Não é racial. Então as leis de cotas no Brasil, elas não servem para favorecer só as pessoas negras. Pelo contrário, na década de 60, depois da reforma universitária, é criada uma outra política de cotas, que é a política a chamada lei do boi, né? A lei no âmbito da reforma universitária, que vai reservar vagas para filhos de agropecuários, pessoas da zona rural em geral. Obviamente isso não era o filho do trabalhador, né? Obviamente isso era o dono da fazenda. Nós conseguimos chegar com força e força constitucional
nas ações afirmativas na virada do século XX para o século XXI, por causa de um legado de resistência negra que a gente já tinha aí desde dos processos de escravização no Brasil, as lutas quilombolas, as lutas de resistência negra, o fato de sempre estar se posicionando contra as discriminações, contra os processos de acorrentamento das nossas populações. Ação afirmativa é política pública que percebe as discriminações, por meio do qual são percebidas as discriminações, identificadas e combatidas. Ela é um conjunto de políticas que vão no sentido de oferecer mais acesso a direitos para as populações sistematicamente discriminadas, populações que sofrem o racismo sistematicamente, especialmente as populações negras. Um conjunto de políticas de afirmação, de identidade, de reconhecimento, não sejam reduzidas à ideia pejorativa que se tem de percentual de vagas para... É como se pegassem pessoas negras da calçada e enfiassem na universidade. Entrou porque agora tem cota, cota é mágico, o sentido mágico das cotas. Isso é perverso. Para mim, cota para negra é o mínimo do mínimo que se tirou do privilégio dos brancos para começar a fazer justiça. Eu não acho que nem benefício nem privilégio. É o mínimo dos mínimos que nós, com suor de sangue, conseguimos para poder começar a fazer justiça social. Pessoas brancas, empobrecidas, também se beneficiam dessas políticas e dessas estruturas, porque o branco ou a branca que estuda em escola pública, e que tem também as suas dificuldades com relação à classe, foram contempladas por demanda do movimento negro. Então, como Nilza Lino, ela sempre diz, o movimento negro é um movimento educador, que multiplica também os recursos que reivindica para si e que conquista para si com outros segmentos marginalizados também. Não dá conta de representar todos os movimentos, não é isso que eu estou dizendo. Agora, produz valor e compartilha também com os segmentos assim que são discriminados na sociedade. Algumas pessoas, e por conta de hoje existirem cotas em vagas públicas, em universidades, não vou tirar isso de pauta, né? Tem algumas pessoas que se auto-identificam como negras, como indígenas, até por questões de gênero, por conta das vagas, pelos direitos conquistados pelos movimentos sociais de luta, de reivindicações. Então, isso é uma auto-identificação que eu não vou discutir. Ela é ilegítima, é uma auto-identificação para poder oportunista, na verdade, né? Agora, a auto-identificação sincera de alma, que eu falo que é angá de corpo e de alma, ela é um processo de você perceber-se em relação à sua ancestralidade. Você tem que se auto-identificar com um povo, ou com um gênero, ou com pessoas, desde que você faça parte dessa luta. A gente tem muito caso de fraude, e aí por isso as bancas de heteroidentificação, entende? Porque muitas vezes a presunção é de que a pessoa se autodeclare, só que é heteroidentificação, então ela é identificada por outras pessoas, entende? Então, tem as fraudes, entendeu? Só que a gente tem que estar muito atento para essas coisas não acontecer, só que acontece muito, que é o dado que você me perguntou. Será que quem são essas pessoas negras que estão dentro da universidade, né? Quando a gente pensa nos números. A política de cotas fez com que entrassem muitas pessoas negras dentro da universidade. Mas e aí, quem são essas pessoas negras, entende? Do ponto de vista fenotípico, que é o ponto fundamental da questão da heteroidentificação. Eu já peguei estudantes, assim, mulheres em geral,
que chegaram sujas, né, na banca de heteroidentificação, ou então fazem processo de escurecimento de pele, né, com bronzeamento artificial. Então, essa fraude, essa pessoa deveria sair de lá presa. Porque para mim essa fraude é o tipo de fraude no Brasil que não dá para sustentar. Primeiro que as pessoas negras não têm pele suja, né? É absurdo, porque numa banca dessa estava com uma professora branca e ela falou assim, nossa, eu não sabia que a gente passava por tudo isso numa banca. Eu falei, por exemplo, uma banca é um lugar de sofrimento, a gente sofre na banca também. Temos que pensar o seguinte, ações afirmativas, eu venho batendo muito nessa tecla, ações afirmativas não se faz sem dinheiro, sem recurso, sem financiamento público, né? Sem montar as bancas necessárias, os organismos necessários para que as ações afirmativas aconteçam, né? Então é preciso dinheiro para a especialização, é preciso dinheiro para os equipamentos, sejam eles materiais ou os equipamentos que são simbólicos também. É preciso recurso público para a instauração das ações afirmativas. Isso a gente nunca pode perder de vista. As discussões sobre privilégios e vantagem social nos levam a questionar os lugares de poder que algumas pessoas negras e indígenas vêm ocupando na sociedade. Eu sou um indígena antes de ser doutor, eu não sou um doutor que é indígena. Eu sou um indígena que sou doutor, eu sou um indígena que sou professor universitário. E aí isso não vale o título aqui, né? Não vale a titulação, porque tu é indígena. Você vai ser tratado como... se você for da luta, vale a pena frisar isso. Se você for um indígena que aceita os privilégios do branco, se você não é um homem negro, uma mulher negra, que aceita os privilégios do branco, de se sobrepor sobre os outros, você é chamado, vai ser sempre olhado assim torto, né? Mas você vai ser chamado. Agora, se você é um indígena, uma pessoa negra, que luta pelos seus direitos, luta pelo seu coletivo, luta pelos direitos do seu povo, da sua gente, dos seus iguais, você vai ser colocado no seu devido lugar segundo eles. Nosso lugar não é esse que eles pensam que deveria ser. Então, se você é da luta, você reivindica os direitos, você aqui nesse sul da Bahia, não só no sul da Bahia não, em quase todos os lugares do Brasil, você vai ser visto sempre como alguém não muito desejado. Eu me senti beneficiada por ter um mestrado, porque eu fiz um mestrado em relações étnico-raciais, eu discuti o discurso da escola em relação à criança negra, tá? E eu tive que ler muito, começar a ler desde a minha orientadora, eu fazia a gente ler isso desde Gilberto Freire, com a democracia racial, e ir passando, né? Ele não me brindou, mas ele me posicionou na vida como pessoa negra que sabe por que está aqui no Brasil e que sabe discutir essas questões. A minha graduação ela não me blindou contra o racismo, né? Eu sofro até hoje, a gente sofre, mesmo que não seja verbalizado, né? De ver pelos gestos das pessoas, nos lugares que a gente chega, no tratamento no acolhimento em alguns lugares públicos que a gente chega, em razão de ser indígena. Então, não importa a graduação que você fez ou em que lugar você está, né? E eu conheço várias pessoas também por aqui que têm graduação, que tiveram especialização e que também sofrem racismo, e isso acaba não blindando. Agora a gente se politiza, né? A graduação, a universidade, as discussões, elas nos politizam para a gente saber estar no lugar, saber se defender. Bom, eu não tenho problema nenhum em dizer que, para mim, a academia mais importante, a mais fundamental, a que me construiu como pessoa, foi a academia Escola de Samba. É a academia Capoeira. É a academia Hip Hop. Para mim, a primeira, a mais fundamental e a mais importante. E todas que estão conectadas dentro de cultura negra, né? Com isso, de forma nenhuma, eu estou desvalorizando a academia universidade. Eu só estou reconhecendo que ela tem, em geral, uma matriz iluminista, ocidental e colonial de construção do conhecimento.
Conhecer a história do povo brasileiro é uma forma de lutar por direitos e combater privilégios em uma sociedade marcada pela desigualdade. E para mim, ser contracolonial é criticar a lógica do sistema capitalista, que é baseado na exploração do homem pelo homem, né? A manutenção do racismo, a manutenção do preconceito, das desigualdades, né, de gênero, a manutenção das discriminações tem a ver com a manutenção da ordem do sistema capitalista. Então você tem que ser contracolonial. A pessoa é branca e ela... mas eu questiono essa minha branquitude e os direitos que os brancos têm numa sociedade desigual. Então tem que questionar a sociedade desigual. É fazer uma luta social antirracista. Eu acho que a branquitude, ela precisa... cada vez mais se retirar, sair desse lugar da culpa, né? Tem um texto da Tatiana Nascimento que eu gosto muito, que ela fala: leve sua culpa branca para terapia. Eu acho que é o mais óbvio, né? Não dá para você ficar só nesse processo de se culpar, de se sentir culpado por toda a nossa estrutura, por todo um processo histórico, por crimes, mas você não faz nada com isso, você não faz nada com sua culpa, você só fica nessa movimentação de redenção, né? Então nós não estamos contra as pessoas de pele branca, né, mas contra um sistema que perpetua, que superioriza um padrão de pele, de cabelo, de estatura sobre outras. Então, não é necessário ser preto ou indígena para lutar contra o racismo, né? Eu acho que é um dever de todos para uma sociedade mais justa, né, de igualdade, de políticas específicas, do tratamento igual para todos. Que a gente possa ter mais oportunidade, né? Quantas pessoas tem por aí querendo oportunidade, pessoas pretas, indígenas, né, de periferias, que não têm em razão somente da cor da pele. Isso é uma violência muito grande. O Brasil é a terceira população carcerária do mundo, só perde para a China e para os Estados Unidos. E quem é essa população? É a população negra, é a população indígena, é a população que eles consideram parda. Quem é essa população? É a população que somos nós. Então, lutar, você que é uma pessoa branca, que quer lutar contra esse exercício de branquitude, de domínio branco, de um patriarcado branco, dos poderes do poder do homem branco sobre nós, é questionar o próprio sistema capitalista da desigualdade social que provoca, das injustiças sociais. Vamos pensar por quê, né? Eu detenho tantos privilégios, por que eu sou tão branca, por que eu sou tão rica? Né? E por que a minha empregada que está ali na cozinha, ela não é assim, né? E o que é que eu posso fazer com isso? Eu vou me informar, eu vou me posicionar ali na fila do banco quando eu ver um caso de racismo, né? Eu não vou jogar meu voto no lixo, por exemplo, né? Eu vou pensar em quem eu vou votar, em quem eu quero que me represente. Eu vou chegar nas eleições, eu vou votar em mulheres negras, eu vou votar em indígenas, eu quero empretecer também o Senado, a Câmara, né? Por que não? Então eu acho que esse papel é um papel que é social e que ele precisa ser desempenhado a partir desse locus branco mesmo. E o negro precisa estar inserido em todos os espaços, testado, inclusive experimentado na vida pública, né? Eu fico pensando que a gente precisa ter esse exercício porque o Brasil ainda não foi governado por negros. Os negros estiveram no Brasil governando a serviço de um modelo de país branco, que nunca vai ser branco, né? Então, para mim, esse é o principal modelo. Ainda que a gente possa falar dos nossos cabelos, das nossas peles, dos nossos traços, enquanto o poder não for ocupado necessariamente, ainda que contraditoriamente esteja ocupado contra os negros, porque isso necessariamente também existe, né? O caso da Fundação Palmares é evidente. Mas é preciso que as pessoas negras sejam testadas, porque elas são resultado de muitas contradições que fizeram o Brasil aguentar esse inferno até hoje. E enquanto as pessoas acharem, né, algumas, que a oportunidade vem para todo mundo, ou que Deus ajuda todas as pessoas, que você vence o preconceito pela fé, aí vai ser muito difícil. Preconceito não existe como vencer o preconceito pela fé. Pode orar quanto quiser, que o patrão vai continuar com o preconceito. Existe o combate ao preconceito, tem que ser um embate constante.
e um posicionamento, tá? Um posicionamento.